seja bem-vindo a mais um Dental Pod. Eu sou Beatriz Togoro, sou Scientific Education da Solvento e hoje estamos aqui com duas convidadas mais do que especiais para conversar conosco. A gente vai falar muito sobre prevenção de cáries, sobre lesão cariosa, sobre lesão não cariosa, hipersensibilidade dentinária. Eu tenho a honra e o prazer de receber essas duas professoras queridas, clínicas, que estão aqui para contribuir e conversar conosco hoje. Professora Ana Cecília Aranha, professora Raquel Passos. Antes da gente começar, eu vou pedir para vocês se apresentarem brevemente para o nosso público. Embora vocês já sejam uma sumidade na odontologia, sejam muito conhecidas, para aqueles que ainda não conhecem vocês, por favor, se apresentem brevemente para nós. Bom, vamos lá. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Bom, eu sou Ana Cecília Aranha. Eu trabalho bastante com hipersensibilidade dentinária, já há muitos anos de pesquisa. Hoje eu sou responsável pela São Paulo Dental Studio, que é uma clínica, centro de treinamento em São Paulo, da qual a Solventum é nossa parceira. E a gente tem a honra de tê-los, né, em todos os nossos cursos. E estou muito feliz de estar aqui com a Raquel, junto hoje para a gente poder discutir um tema tão importante na odontologia. Eu faço das palavras da Ana as minhas, né? Eu também estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, principalmente pelo fato da gente poder dividir esse espaço, né, entre três mulheres e a gente falar um pouco sobre coisas tão importantes e tão comuns na nossa realidade de clínica, né? Sair um pouco do holofote da estética e olhar muito para a prevenção, para a saúde, para a recuperação de saúde, que é tão importante, né? Eu trabalho muito com adesão, principalmente a cimentação, mas como eu trabalho como clínica há 17 anos também, então a gente tem muita experiência de consultório. E é legal a gente trazer essa experiência de consultório para o que a gente tem de mais atual nos materiais também. Exatamente. Obrigada, um prazer, uma alegria estar com vocês, dividindo essa mesa com mulheres, como disse a professora Raquel. E aqui eu vou chamar de Cici e Kel, acho que vocês podem me chamar de Bia. Bia também. Estamos aqui numa roda de amigas mesmo para conversar. E como a Kel disse, a gente vê que o holofote da odontologia hoje ele está bem focado ali na estética, né? Então, de uns anos para cá, a gente vê aquela demanda por parte dos pacientes e os dentistas também foram ficando cada vez mais para o lado da estética, da resina. A gente teve a onda dos laminados cerâmicos e hoje a gente está muito forte nas resinas. E eu acho que aquilo que é o básico, né? O básico bem feito, que precisa ser feito, muitas vezes ele fica esquecido. E essa é a ideia, a gente conversar aqui, trazer essas dicas, entender o que tem de novo no mercado. E aí, já falando sobre isso, a gente tem o nosso novo tratamento de flúor, que é o nosso novo verniz fluoretado, o Clean Pro Clear, que é a ideia a gente trazer um pouquinho aqui da experiência de vocês com esse produto também, aonde ele encaixa, quais são os diferenciais. Então, a gente está muito feliz de trazer essa nova tecnologia desse produto para o mercado, que traz realmente uma revolução de conforto para o paciente, de um tratamento mais rápido, simplificado, com flúor solúvel, mais efetivo ali. Então, estamos animadas para conversar sobre esse novo tratamento. E para começar, como a gente vai falar aqui de fluoreto, vamos já logo tirar o elefante branco da sala, né? Porque a gente sabe dessa corrente antiflúor que não é de hoje, mas que nos últimos anos, talvez ou nos últimos tempos aí, tem tomado uma proporção e acredito que talvez já esteja chegando para vocês no consultório, né? As pessoas ou o paciente que às vezes vem, eu não quero, faz mal, ou vem com dúvida, ou já vem com aquilo estabelecido, né? Eu não quero porque eu vi em tal lugar que faz mal. Como que vocês lidam com isso? Tem chegado para vocês, né? Como que vocês fazem para contornar e para trazer a verdade, a evidência científica aí para esses pacientes? Fique à vontade para ver quem começa. Bom, eu lido muito com pacientes que já chegam com essa... Já pré-estabelecido que o flúor não faz bem por conta de outros profissionais da área da saúde, né? Mas eu acho que a gente tem um papel aqui muito importante. Nosso papel é realmente de levar a informação correta baseada em evidência, né? Que eu acho que nós duas temos sempre muito essa preocupação de levar o que a ciência diz hoje, né? Para dentro dos nossos consultórios. E a gente está vendo um movimento em rede social. Então, a gente precisa falar, a gente precisa colocar a nossa posição, a gente precisa trazer realmente os trabalhos para as pessoas. E eu tenho uma pasta com vários trabalhos, mostrando a evidência, o quanto o flúor ele é importante, ele é fundamental no nosso dia a dia. Então, acho que a gente precisa
ser cada vez mais, combater e influenciar as pessoas de uma forma positiva para o uso correto e adequado do flúor. E ainda mais quando a gente tem um produto de excelência que a gente pode se beneficiar bastante em várias situações. A gente vai falar bastante ainda sobre isso, né? Eu acho que a gente conseguir traduzir, né? Cissa, você há muitos anos trabalhando com pesquisa, professora em universidade, fazendo pesquisa, e às vezes ficava tudo muito dentro do meio acadêmico. Isso. E essa informação não chegava de forma tão fácil para o clínico. Hoje a gente consegue a pesquisa de uma forma mais prática, né? Real. Conseguir aplicar, aplicável, exatamente. Isso é muito importante que a gente faça. E a gente não tem dúvidas do quanto o flúor é importante e necessário. Ponto final, né? Então, é um risco muito grande quando aquele paciente fala, eu vou tirar o flúor de um creme dental ou de uma aplicação tópica dentro do consultório. Olha, esse é um risco, né? Que você vai ter que assumir. Porque a gente já sabe todos os benefícios que a gente já tem, né? E é interessante a gente olhar para quem é esse paciente, né? Porque por um tempo, quem não tinha acesso ao flúor, que era quem tinha, por exemplo, uma saúde bucal inferior, mais insatisfatória, etc. E a gente tem uma geração de pessoas que nunca tiveram cárie, né? E essa geração teve muita exposição ao flúor. E aí agora a gente vira e fala, agora a gente vai sair do flúor de novo. Poxa, mas será que é isso que a gente quer? Porque aí eu gosto de perguntar isso pro paciente, sabe? Você teve cárie? Não. Mas você teve acesso ao flúor a vida inteira, sim. E você quer isso pro seu filho por quê? Então, você teve isso a vida inteira. E por que você não quer mais usar? Qual é o problema pra você? Deixa eu te entender. Então, eu gosto de dar a luz pro que ele tem pra dizer. E, principalmente, pegar de onde veio essa informação. É que nem a Ana falou. Quando a gente mostra pra ele a evidência, eu viro e falo, de onde você tirou essa informação? Ah, de um post do Instagram ou de um vídeo do TikTok. Eu falo, não, pera. Vamos falar de coisas importantes, de evidência científica, do que você está se baseando de verdade. E aí sim a gente pontuar. Porque é claro que a gente não ia passar ileso pelas fake news, né? Ia ter odontologia, tem várias. Só que o que disso é verdade e o que disso não é verdade? E na parte do flúor, qual a verdade que a gente tem? A não ser a que ele previne, né? E muito, e recupera a doença. Então, a gente tem que realmente virar para o paciente e falar, não, você está vendo isso pelo lado errado. De onde veio essa informação? Vamos conversar um pouquinho. Então, não é virar para ele e falar, eu não vou nem discutir esse assunto. Pelo contrário, vem cá, vamos discutir esse assunto. Que nem a Ana falou, vamos sentar, vamos entender como é que você vê isso. E deixa eu te mostrar o que a gente tem do outro lado. É desafiador, mas é necessário, né? A gente tem que levantar essa conversa com muitos pacientes, com muitas famílias, né? E que a gente precisa, é necessário. Eu acho que esse foi um ponto interessante, que até porque às vezes a gente tem uma cabeça tão científica, ou tão ali meio de professor que está acostumado a falar aquilo, né? É tão claro dentro da nossa cabeça, mas para o paciente não é. E acolher o paciente, como você falou, né? Peraí, vamos entender primeiro de onde ele está tirando aquilo, escutar, aquela escuta ativa, né? De realmente entender de onde ele tirou aquela informação e tipo, tudo bem, tô te ouvindo, mas espera lá. Me ouve também. Vamos ver da onde que é, qual é o fundamento disso. E às vezes o paciente, ele vem com algum artigo, mas é um artigo que não tem relevância, então também a gente tem que ensinar ele a fazer aquela leitura, né? Isso. E mostrar os benefícios, como vocês falaram, de há tantos anos a gente utilizando o flúor. E de maneira segura, e mostrou de maneira eficaz reduzir, é a única substância, né, já aqui referenciando o professor Jaime Cury, é a única substância capaz de prevenir cárie conhecida hoje, né, e de maneira segura. Então, a gente precisa levar essa informação. Eu gosto de falar para o paciente também que não é terapia, mas é terapêutico, né, ele falar e ele se ouvir. Quando ele se ouve falando, foi de um post de Instagram, aí ele já ri, ele fica com vergonha. Ou então, mas você leu algum artigo sobre isso? Li, mas foi num site. Então, quando ele começa a procurar aquela desculpa, ele se ouve. Eu acho importante ele se ouvir e falar, não, pera. Tô trazendo de um lado toda a literatura científica. Você me trouxe um post de Instagram e um site que a gente não sabe nem a procedência, né? Então, é importante ele se ouvir nessa hora. Por isso que eu acho que é legal a escuta. Além dele falar, é ele se ouvir e falar, não, peraí, eu tô dando uma viajada mesmo. É super importante. E assim, a gente tem documentos de Organização Mundial da Saúde, federações europeias, americanas. Associações. O próprio CFO, né, com matérias, documentos, Ministério da Saúde, aqui do Brasil, enfim, trazendo essa informação, né, de que é seguro, que a gente precisa continuar utilizando e tomar cuidado, né, com essas fake news, mas como vocês colocaram, é o nosso papel também combater, porque às vezes a gente fica, essa informação a gente já sabe, mas a gente não quer levar aquilo e tá sendo divulgado por uma corrente, né, que não é
não é uma corrente do bem, vamos dizer assim, e aí é o nosso papel ali combater realmente essa desinformação. E que as redes sociais acabam propagando de uma forma muito mais rápida, né? Muito mais, de uma forma mais até meio violenta, muitas vezes, né? Então a gente precisa também do outro lado fazer essa mesma divulgação, né? Então, quando tiver um equilíbrio ali, né? A nossa voz for maior do que a da fake news, a gente vai ganhar. E estamos ganhando. Eu sou muito positiva, eu sou muito otimista, na verdade, em mostrar que a gente está ganhando. Sim. Porque são muitos pacientes que chegam ao consultório com alguma não quero, não, insegurança, e a gente consegue, com uma palavra muito importante que você falou, Bia, que é o acolhimento, conversar com o paciente com jeito e mostrar. E aí os pacientes passam, né, a mudar muito a opinião, a buscar mais informações, e a história muda. E entrando já aqui no nosso assunto de prevenção, né? Como que vocês veem, como que tá a prevenção hoje na odontologia? A gente comentou um pouquinho na abertura do episódio sobre a onda de estética, né? Que a gente vê na odontologia, que ainda é muito forte aqui no Brasil, os países da América Latina no geral. Mas como que vocês veem que tá a questão da prevenção? Será que os dentistas, eles estão mais ligados para prevenção ou não? Vocês acham que isso está um pouco mais esquecido? Como que é no consultório para vocês isso, né? Vocês são professoras, pesquisadoras, clínicas, enfim. Tem esse outro lado, mas de maneira geral, como que vocês veem que tá essa questão da prevenção na odontologia hoje? Eu acho que é um pouco subutilizado, sabe? É como se eles não percebessem o papel que tem e tão importante que é fazer essa prevenção de forma eficaz, sabe? Efetiva mesmo. Então, é porque a primeira consulta ela é jogada de lado hoje em dia na odontologia, né? O pessoal, tem muita gente que não cobra, aí quando cobra faz uma primeira consulta que o paciente entra já conversando sobre o caso, já senta na cadeira, você não para ouvir, não faz uma anamnese, aí você não verifica se ele precisa de uma limpezinha ou se ele precisa de uma raspagem, se ele tem uma doença ativa, que tipo de doença ele tem. Então, falha no diagnóstico, falha no pedido de exames, falha em vários pontos, né? Então, é muito difícil você virar para um dentista que não está acostumado a fazer uma consulta, olhar para um paciente, fechar um diagnóstico complexo, né, com várias áreas, e para prescrever um tratamento e falar, você tem que dar valor à sua profilaxia. Porque a profilaxia dele é uma limpezinha mesmo. Ele passa uma pedra pomes com água ali em tudo e tá tudo certo. E dali pra frente vai. Às vezes nem consegue fazer uma remoção de cálculo efetivo e etc. Então a gente tem que ter cuidado com esse tipo de dentista. A gente tem que virar e falar, não, calma, volta aqui. Talvez o procedimento que é mais rentável, porque a gente tem que falar disso também no seu consultório, não é o que você tá perdendo mais tempo. E talvez o procedimento que vai te garantir esse paciente por uma vida inteira é você cuidar da saúde dele, não você ficar indicando vários tratamentos um atrás do outro, né? Então, na minha opinião, a prevenção ela é muito jogada de lado. Ela é uma limpezinha que o dentista faz mais ou menos, do jeito que ele mais ou menos aprendeu na graduação. Ninguém se atualiza fazendo um curso de como melhorar, não procura materiais superiores para poder fazer algo melhor. Hoje em dia está voltando um pouco, né, esse olho para a prevenção, mas mesmo assim eu acho ela muito abandonada, eu acho ela pouco estudada, ela não merece o espaço que ela tem. Se a gente pensar no contrário, se a gente pensar num médico, você ia gostar do médico virar e falar, não, vamos fazer 200 tratamentos. E não olhar para falar, não, olha, em vez da gente fazer esse stent, começa a correr todo dia, corre meia horinha, vai na academia toda semana. Você não queria que ele olhasse para sua saúde primeiro, antes de olhar para suas doenças? Então, acho que falta um pouco disso, sabe? Historicamente, na verdade, nós fomos treinados, né, como dentistas, a sermos técnicos, né? E curativos. Eu falo que eu vim de uma escola, né, me formei na FOP Unicamp, que, imagina, então, como a gente falou do Jaime Cury, tive aula com o Jaime, com o professor Jaime, foi, né, uma honra, um privilégio, e é uma escola de muita prevenção. Eu acho que eu sempre carreguei muito esse negócio da prevenção, né, e eu posso dizer que o meu primeiro post desse ano, eu falei, vou colocar a palavra prevenção, porque a gente está esquecendo. E o que você falou, que é exatamente, as pessoas lidam com a prevenção como profilaxia ou como limpeza. Limpezinha, né? E isso é uma coisa cultural dos nossos pacientes também, algo que a gente também precisa mudar. Isso a gente precisa mudar muito para o nosso paciente, para mostrar para ele custo-benefício, para mostrar o quanto a prevenção ele ganha muito mais, né? E você falou também da medicina. A medicina hoje, eles falam muito da medicina dos 4 P's, que um dos P's é a prevenção, né? É a personalização, é a predição assim, a gente poder fazer prevenção, realmente, a gente ganha muito. Então, o dentista hoje, ele tá buscando muito mais. Quero tratar, porque eu quero aquele plano de tratamento, aquele orçamento gordo, grande, alto. Nem sempre é o positivo. E aí, tudo bem. Você vai fazer aquele tratamento grande, aquele tratamento reabilitador, aquela resina. Como você vai manter? A gente tá falando de prevenção.
Como é que você vai… Aquele paciente que, de repente, você fez uma reabilitação e entrou num tratamento oncológico. Ou, realmente, ele ficou doente por alguma outra coisa. E aí? Ele tem alguma coisa que vai ter repercussões orais ali. Como é que a gente vai cuidar desse paciente? A gente está falando de prevenção. E a prevenção, ela é deixada, infelizmente, de lado. Eu juro que eu estou tentando trazer a prevenção de uma forma bem robusta para que as pessoas possam entender, principalmente os mais novos, e pensando numa grande quantidade de pessoas hoje estão sendo formadas na odontologia, de trazer e mostrar a prevenção é um bom negócio. E é uma delícia de fazer, eu adoro. E se a gente não olha para a prevenção que nem você está olhando, Ana, e exatamente o que você falou, né, da gente pensar na prevenção quando eu indico o tratamento também, se eu não planejo prevenir, eu planejo falhar. Exato. Porque eu quero que o paciente daqui a 5, 10 anos, ele fale a restauração para trocar de novo. Aí mais 10, eu troco de novo. Aí mais 10, eu troco de novo. Ou seja, eu tô fazendo quase que um investimento a longo prazo com pequenos saques. É isso que eu quero do meu paciente, sabe? E o espiral da morte no dente acontecendo, né? Então, assim, eu falo muito com o Edu, né? A gente conversa muito sobre isso. A gente tem Edus, cada um do seu. Verdade. Mas é que quando a gente fala, não é o mesmo, tá, gente? Só pra ficar claro. Mas, assim, a gente conversa muito disso com o paciente, que ele tem que merecer a restauração. Então, na primeira consulta, quando eu ensino ele a limpar, eu tô ensinando ele a limpar, por exemplo, uma região proximal, para que quando eu faço uma restauração, ele consiga manter. Ele tem que merecer a restauração, porque senão ela vai falhar. Gente, a gente não é maravilhoso, a gente vai falhar. Então, se eu não quero que falhe antes do esperado, do necessário pelo próprio material, pela degradação dele, eu preciso planejar prevenir. Ou quando o paciente pergunta, quanto tempo vai durar essa resina? Eu falo, depende. De você. Depende eu falo, até de mim. Eu vou te ajudar, mas eu preciso que você venha para que a gente possa fazer a sua manutenção preventiva. Exato. E a partir desse momento, eu posso te garantir que você vai ter uma longevidade maior. Bom, a adesão está muito ligada, né? À prevenção. Não tem jeito. Porque se você pode colapsar toda a sua adesão linda que você está fazendo, Kel, não, ali, no, falta de controle de biofilme, etc. Né? Então, olha a importância da gente… Não adianta só a gente fazer o procedimento muito bem feito, né? Sabendo todos os passos, se o paciente não for educado. Exato. É igual a gente comprar um carro, né? Vamos supor, você compra um carro hoje, ele vem lindo, brilhoso, maravilhoso. Aí você vai dar manutenção no seu carro só daqui a 6 meses, você não vai dar um banho nele? Não vai passar uma cera. Então, se você não ficar cuidando daquele carro e tudo, quando você levar ele para revisão, ele vai estar acabado. Então, o cuidado não é quando você leva na revisão, é o todo dia. É o em casa, é quando você para na sombra, não para embaixo da árvore que cai aquela frutinha que mancha. É quando você, no final de semana, lava, às vezes encera, para ele ficar com aquele polimento legal. Então, é você cuidar todo dia. Eu não posso virar… Não existe nenhum dermatologista que você vira e fala assim, olha, eu quero um creme para eu ficar jovem. Ele tá bom, então daqui de 6 em 6 meses você vem aqui e passa um negócio. Não, você passa todo dia, você cuida todo dia. Ele não vai na sua casa passar. Então, a gente também não tem como cuidar do paciente na casa dele. Ele tem que se cuidar. Essa educação do paciente que a gente precisa fazer. E faz parte da prevenção. Então, a prevenção é um pacote, na verdade, de muitas ações. Não só da gente conscientizar, educar o paciente, mas a gente também tem procedimentos? Sim, a própria profilaxia faz parte. A limpezinha do paciente quer fazer, tá aqui. Mas muitas vezes eu não vou conseguir fazer essa limpeza em você hoje, porque eu preciso fazer uma adequação de meio. Eu preciso fazer uma aplicação tópica de um fluoreto, por exemplo. Eu preciso trazer outras formas aqui para esse paciente para manter o quê? O que a gente quer? Saúde. Equilíbrio de saúde. Então, para mim, prevenção é igual saúde. Né? E a gente precisa trazer isso mais forte, porque senão a gente vai ser ainda uma profissão curativa né? E aquela cultura do nosso paciente de só vou ao dentista quando eu tiver problema. Exato. Só vou quando eu tiver dor. Isso não é o ideal. Né? Eu lembrei até agora vocês falando sobre ser uma profissão muito mecanicista, né? De uma frase do professor Leandro Hilgert, que ele fala que vai chegar um dia onde… É mais ou menos assim, né? Mas medir o sucesso de um profissional não vai ser uma restauração bela, mas sim a capacidade dele de prevenir. Do paciente não precisar daquela restauração, né? E aí isso parece que fica um pouco esquecido. A gente fazer menos, né? Do que parece que a gente tem que fazer muitas coisas, né? É isso. Eu acho que hoje o paciente também tá mais ligado, né? Quando a gente ensina e mostra e fala, olha, é reversível essa lesão, você higienizando, ensinar como higienizar adequadamente em casa. Falar que a gente vai fazer uma aplicação tópica de fluoreto lá no consultório, que isso vai ajudar a reverter aquela lesão que é inicial, tá uma mancha branca. Ele fica feliz porque ele vê que você tá com cuidado. Ele não se sente negligenciado, né? Porque às vezes o dentista tinha esse medo também do tipo, eu não posso deixar passar, né? Eu tenho que fazer porque eu não posso deixar passar.
E ele vai em outro profissional depois e vai falar que tinha cárie e eu não diagnostiquei, né? Tem muito disso também. E então eu acho que é o nosso papel educar mesmo, né? Conscientizar. Então, e os pacientes estão mais ligados hoje, né? Eles têm mais acesso à informação, então. E acreditem ou não, a gente precisa falar para os dentistas também. Essa é uma mensagem muito importante para todos os dentistas. Façam prevenção, coloquem. A prevenção não é só essa profilaxia. A profilaxia é uma parte. Você vai chamar esse paciente, você vai fazer o acolhimento, como você falou. Você vai educar, conscientizar, mostrar. Muitas vezes é ensinar a escovar os dentes, passar um fio dental, né? E mostrar para o paciente o que ele precisa naquele momento. E nessa hora a gente ganha tanto, uma confiança tão grande no paciente. O paciente passa a ter você e fala, olha, daqui 6 meses você volta? Ele volta. E isso é muito legal. E a gente começa a ver só saúde. Eu brinco, hoje o meu Edu tá lá, faz reabilitação. Né? Falei, reabilita, ele tem muito mais tempo do que eu tô muito mais dentro da sala de aula. Tô na clínica, mas ele tá lá no dia a dia, 90% mocho, e ele tá lá, e ele traz pra mim, fala, agora você mantém, me dá aqui. Uma delícia fazer isso, mas poder manter saúde, né? É, que você fala isso do Edu, né? E eu tenho a formação de prótese dentística, eu sou especialista nos dois, e eu faço mais prevenção no meu consultório. Muito mais. Legal. Muito mais. Porque a gente parece que desde quando começou a gente acolhe famílias, aí que trazem outras famílias, ou primos, ou amigos e por aí vai. Então, se a pessoa ela se sente vista a vida inteira. Então, você começa com seu colega, que era um amigo seu da balada, hoje em dia ele tem 2 filhos, que tem uma mãe, que tem uma avó, que tem… E de repente você atende uma família inteira e se preocupa com todo mundo. E na hora que você olha para a saúde de todo mundo e você previne várias doenças da saúde de todo mundo, as pessoas te olham diferente. Então, eu não gosto quando alguém vira para mim e fala, mas você não é especialista em prótese, em dentística? Sim, mas não é o que eu mais faço. E, sinceramente, não é o que é mais rentável, não é o que é mais interessante, não é nem o que eu mais gosto. Eu gosto do paciente não precisar de nada. Você não homem no médico, ele fala, você não precisa de nada, você tá ótimo, beijo. Eu também. Então, assim, eu não gosto de chegar num médico, e eu gosto de dar muitos exemplos médicos pro paciente, que eu acho que ele enxerga mais. Então, vamos supor que ele chega com uma lesão de mancha branca ativa, uma lesão inicial de cárie. Eu vou virar pra ele e falar, isso aqui é igual uma unha encravada que você tem hoje. Se eu abro essa lesão e faço uma restauração, eu tô cortando seu dedo e colocando um dedo biônico. Agora, se eu estou cuidando, aplicando um floreto, tirando você disso, eu estou cuidando da sua unha para você manter o seu dedo. Então, a gente tem que explicar para o paciente quão importante isso é. Não é um florzinho, você vê que é uma semana eu aplico de novo. Não é isso. É eu manter algo seu, em vez de trocar por algo que não é seu e que vai falhar um dia. E que vai ter manutenção e por aí vai. Então, a gente tem que trazer isso muito para a realidade dele, com exemplos palpáveis. Então, esse exemplo também que eu falei do stent, né? Você prefere prevenir uma doença ou colocar já um stent já essa semana? Não, de jeito nenhum, não quero fazer cirurgia à toa. Então, a gente tem que explicar para o paciente. Tudo isso é muito importante, porque parece que ele tem 32 dentes na boca. Então, tudo bem se eu perder um. E não é tudo bem. Você perde um, tudo bagunça, né? Todo mundo mexe de lugar. Todo mundo perde um pouco. A sua alimentação fica inferior. Então, vamos se preocupar com um todo, né? Sim. E eu acho que, assim, agora entrando um pouquinho no nosso produto aqui no Clean Pro Clear, que é o nosso novo tratamento de flúor, como que vocês explicariam os benefícios dessa nova tecnologia para os pacientes, né? Então, a gente sabe que é um verniz à base de água, não tem a colofônia, o flúor está 100% solúvel. Com isso, a gente vai ter um tempo mais rápido de ação. Então, de que maneira, na hora que a gente vai ali conscientizar tudo isso que a gente está conversando com o paciente, como que a gente consegue trazer essa informação para ele, né? Para que ele entenda a relevância ali daquilo que a gente está fazendo e com uma tecnologia nova, né? Existe uma maneira da gente passar esse diferencial e de uma maneira prática para os pacientes? A primeira coisa é comunicação, né? Você falou como passar isso para o paciente. Comunicação é primordial, né? Que ela falou também sobre primeira consulta. Nós gostamos de chamar de entrevista. Então, a gente fala, vamos entrevistar o paciente. A gente senta aqui na mesa com ele, realmente muito agradável até. Eu falo que eu monto um quebra-cabeças, né? Do que ele precisa, do qual é a necessidade dele. Na hora dessa comunicação, eu trazer, por exemplo, um produto como o Clean Pro Clear, mostrar para ele, ele precisa ter a consciência de que eu estou falando de tecnologia, que ao mesmo tempo eu estou simplificando, e que ele, muitas vezes, ele associa aquela aplicação tópica de flúor a alguma coisa, não, é ruim porque fica melequento, porque gruda, é isso que o paciente fala. Experiência ruim, né? Experiência ruim. Agora você não pode tomar água, é só falar pro paciente não pode tomar água que ele vai falar, mas eu tô com sede agora. Então eu falo, não pode, não é? Falei, não, faz o seguinte, você vai levantar da cadeira, você vai falar com a recepcionista na hora que você estiver saindo. Se tiver um copo de água dentro se você quiser levar, você pode levar
para dentro do teu carro. Você vai usar, você vai tomar água logo depois. Então, essa experiência ela é muito positiva para o paciente, né? Então, eu falo, quando eu recebi, eu falei, deixa eu testar. Eu gosto de testar em mim tudo que eu vou colocar no meu paciente. E eu falei para a Bia, eu tava saindo de viagem, tava com uma hipersensibilidade, eu tenho uma lesão cervical não cariosa, coloquei. E eu falei, a experiência é outra, é diferente. Então, não gruda, a cor é diferente. Então, isso para o paciente a gente tem que falar. Olha, tem um produto. E todas as vezes que eu pego o Clean Pro Clear na minha mão, na frente do meu paciente, eu falo, olha, escolhe o sabor. Ele já começa com a experiência da escolha do sabor. Você quer menta, você quer melancia, você quer sem nada? Ai, deixa eu experimentar esse. Eu tive um paciente que perguntou, hoje eu posso experimentar de melancia? Eu falo, não. Falei, ó, então, hoje não tem indicação, mas quando você tiver, né? Então a gente vai fazer o uso da melancia, tá bom? Né? Porque eu fiquei curioso para saber, foi engraçado, assim. Então, trazer para esse paciente é muito importante, né? Qual é o benefício, mas também essa experiência mais gostosa, mais positiva, que ele provavelmente já teve com outro tipo de fluoreto e que não foi tão interessante, né? Acho que isso é muito bom. Eu adoro fazer exatamente isso que a Ana falou. Eu faço uma viagem no tempo, eu falo, como é que era na sua época? E normalmente ele usava numa moldeira, que tentava encaixar, era extremamente desagradável, né? Aí ficava babando, e tentando colocar sugador, e tentando conversar, e um tempo longo de aplicação, né? Uns 4, 5 minutos. Então, assim, quando ele volta pra tudo aquilo, ele vira e fala, nossa, não, agora como é que é? Não, agora a gente põe um afastador, que antes de colocar seu afastador, eu vou passar um hidratante labial, ou seja, não vai ficar tudo incomodando. Eu vou aplicar o produto e pronto. Sabe, vai ficar transparente, porque também era desagradável quando era amarelado, né? E eu fiz a mesma coisa que a Ana, eu experimentei em mim. E eu tinha os outros, né? Coloquei vários dentes, assim, vários vernizes que eu tinha de opção no consultório. Pus de um lado, do outro eu passei o Clean Pro e passei a língua pra sentir. E realmente é muito grudento, é desagradável, é feio. O paciente sai sorrindo, parece que tem alguma coisa grudada no dente dele, incomoda. E ele tem que ficar várias horas sem poder se alimentar com algo muito duro, ou escovar e etc. Então, assim, são várias coisas que são diferentes pro paciente. Sem contar que dá aquele quentinho no coração de em 15 minutos você saber que 100% do produto está sendo efetivo ali. Diferente de um produto que está sendo entregue 0,5% a 7% no início, sabe? Já tem pesquisa comprovando isso. Então a gente tem que ter essa segurança que eu não preciso de uma concentração altíssima para ter um resultado eficaz do produto. Não. Com uma concentração muito menor, por ele entregar disponível tudo aquilo, ele consegue resolver o meu problema e me dar uma garantia de aplicação. E não que o paciente sai dali e vai fazer o que ele quer e aí já era. Eu perdi tudo que eu apliquei. Então, não é interessante. Eu acho legal a gente ter esse conforto, claro, essa consciência, o sabor, tudo isso agrega muito. Mas eu acho que eu ter o quentinho no coração de vai dar certo, ele saiu no tempo que ele estava aqui no consultório, que nem a Ana falou. Enquanto eu preencho o prontuário, ele está acertando com a secretária, o que for, já está feito o produto, já está eficaz. Eu não preciso me preocupar com isso mais. Então, me dá muito, muito conforto, sabe? De saber que eu posso trabalhar mais rápido e melhor. Isso me ajuda muito. Confiança na tecnologia, né? Confiança de que está sendo realmente entregue. O que a gente precisa é do fluoreto solúvel. E na hora, o solúvel para os outros vai demorar pelo menos 45 minutos, 1 hora. Só que nesse meio tempo, você não tem um controle desse paciente e ele vai beber água, se chegar em casa, às vezes vai escovar o dente, ele vai comer alguma coisa. E aqui não. Então, 15 minutos, a gente saber que vai entregar uma quantidade adequada. Isso já traz o quentinho no coração. Eu gostei do quentinho no coração. E a concentração, ela é muito baixa, mais alta nos outros, mas ela é muito baixa inicial. Então, eu preciso de muitas horas para ela chegar num valor interessante, né? E, por exemplo, isso tudo acontece por quê? Porque a colofone é como se ela aprisionasse o flúor. Exato. E enquanto ela não conseguir liberar todo o flúor iônico, né? A gente não vai ter eficácia. Então, não é interessante. Eu preciso que aquilo seja liberado logo. O paciente quer comer, ele quer beber água, ele quer fazer 1 milhão de coisas. E se eu ficar esperando aquilo tudo fazer efeito, a chance dele não fazer efeito é enorme. Quantos pacientes a gente atende 11h30 da manhã? Que vão sair dali e vão almoçar. Sim. Entendeu? Ou então 6 horas da tarde. Ou mesmo que seja no meio da tarde, mas vai sair, vai tomar um cafezinho ali embaixo, ó, no seu consultório, tem um brigadeiro imperdível. Então, não tem jeito. E aí fica muito na dependência da colaboração do paciente, né? Exato. E hoje, nesse mundo acelerado que a gente tem, as pessoas querem praticidade, rapidez, é muito corrido, né? Não consigo ficar esperando tudo isso de tempo. E como você falou, que a gente vê que muitas vezes vai depender de longas horas, inicialmente menor, e às vezes até 24 horas para liberar todo o fluoreto. E
por aquela sensação pegajosa ali nos dentes, às vezes o paciente até quer tirar, né? Quer tirar. Ele vai lá e começa a Ele vai Tira, passar, gente. ele vai passar, ele vai tirar. vai fazer tem um negócio aqui me Vai incomodando, passar eu vou tirar. vai. E aí ele quer tirar aquela película. Então você ter um produto que já vai te entregar É. tudo aquilo num tempo menor, eu acho que É. isso precisa estar claro também para o paciente dentro de tudo isso que a gente conversou de educação e conscientização do paciente. E de uma aplicação rápida, simples, né? Com uma embalagem que te favorece, né? A ser prático, Muito. né? Então, isso são só vantagens, né? Que a gente acha. Até esse ponto que você trouxe de uma menor concentração de flúor, né? Então, a gente sabe que agora o Clinproclear ele tem 9.500 ppm de flúor, então, comparado aos vernizes tradicionais, que tem em torno de 22.000 lá, ele diminuiu, né? Então, isso pode gerar uma dúvida no clínico. Com certeza. Então, como que a gente consegue explicar isso de uma maneira prática aí para os clínicos entenderem, para tirar essa dúvida que diminuiu e por que diminuiu, né? Na verdade, não é que diminuiu, né? Você tem uma concentração adequada, como a Raquel falou, a própria colofone, ela vai permitir, ela vai aprisionar todo aquele fluoreto. Então, na hora que você precisa realmente liberar o flúor para ação, que é o flúor solúvel, você pode ter 30.000, 40.000, não existe, mas o que seja 22.500, não vai estar preso. E ele não vai ser tão eficaz quanto uma concentração que hoje Clinproclear tem, mas que vai conseguir entregar mais, né? Então, se a gente já tem 100%. trabalho 100%. Então, a gente tem uma confiança e, na verdade, uma tranquilidade de que vai ser por conta também da formação e de estar em água que ele vai ser liberado, né? Exato. Então, a gente... Não pensem, né, você dentista, não pense na concentração final do produto, mas o quanto ele é liberado. O próprio creme dental também, quando a gente pega um creme dental com 1.500 ppm de fluoreto, quanto que ele está sendo entregue? Depende do tipo de fluoreto, depende da formulação dele. Então, você pode estar com menos quantidade, né? Então, o que está ali no produto, né? Você tem que ver, na verdade, o que vai ser entregue. Isso, disponível. Disponível, que está disponível. O fluoreto disponível para o Clinproclear, a gente sabe que ele está 100% numa concentração alta e importante para mexer ali no processo de desremineralização, que a gente sabe o quanto é importante. E isso não acontece com a base de colofone, porque a colofone é hidrofóbica, ela é uma matriz hidrofóbica. E ela vai estar no meio cheio de água, né, na saliva, que eu preciso que aconteça uma ionização, que é a separação da molécula, né? Então, só no momento que eu consigo a ionização do flúor que ele vai ser efetivo. Só que se eu tenho algo hidrofóbico, que não gosta de água, que está no meio molhado, demora muito mais a conseguir ionizar. Então, por isso que o meio ser aquoso é interessante, porque ele já está 100% disponível. Então, você tem ação imediata, então faz muita diferença, sim, a gente ter essa matriz sem colofone, porque aí a gente consegue liberação imediata e na totalidade. Tem um estudo da Lívia Tenuta que ele é fenomenal, que ela descreve exatamente isso, que ela fala que os vernizes conseguem liberar de 0,5% a 7% do total dos 22.500 ppm de flúor, enquanto esse libera 100. Gente, de 0,5 para 100 é uma diferença muita coisa. muito grande. É um absurdo, né? Pra gente conseguir ter realmente a efetividade daquilo que a gente quer, né? Isso. E aí eu já entro na próxima pergunta, que é aí, quais são as indicações? Como que vocês veem esse produto no consultório? Para quais pacientes ele vai, né? Para que situação clínica? Então, como que vocês veem isso? Bom, a gente pode falar não só em cárie, Uhum. né? Como na doença também não cariosa. Sim. Né? É um produto que a gente tem que ter no cart ali. Não pode faltar, de jeito nenhum. Porque para todo paciente. Então, hoje o paciente, não existe cárie. Como não existe cárie? Sim, existe. Doença não cariosa. A gente tá vendo muito, né? A gente tá vendo altíssimos índices de prevalência e incidência. E eu ainda recebo muito paciente com hipersensibilidade dentinária. Então, que a gente também pode trazer o Clinpro para dentro de um protocolo, né? Então, bom, indicações a gente começa com paciente com alto risco à doença cárie, com lesões, né, manchas brancas, lesões ativas. Isso né? Todas as idades. Né? Todas as idades, para crianças até adultos. E aí, quando a gente pega até o paciente mais idoso, né? Que hoje a geriatria é um campo muito aberto para odontologia, né? A nossa população está envelhecendo. Né? Está envelhecendo com dentes, isso, com dentes e ainda com saúde, isso. Né? Então, a gente olha para aquele paciente que muitas vezes reduziu bastante, né? A motricidade, a possibilidade de escovação, e hoje ele começa a ter lesões de cárie que às vezes ele nem teve. Sim, ou então toma muito medicamento, né? Então, esse Reduz paciente saliva. pode tem hipossalivação também. Exatamente. Tem mais a capacidade de tampão. Isso. Mas a Bia estava até comentando comigo antes da gente começar aqui, que o professor Scopin deu uma indicação que eu nem tinha pensado. Eu falei, ele é brilhante mesmo, né? Em todas as áreas. Porque ele falou, por exemplo, o paciente que usa alinhador.
É verdade, às vezes ele foi almoçar com os amigos, aí saiu do almoço, não escovou os dentes, colocou o alinhador, aquele campo não tem acesso à saliva e tal. Gente, é claro que aquilo é um problema. E quando a gente olha para as crianças, a gente tem mania de olhar muito só para a criança, né? Mas não olhando apenas para eles, mas também a gente tem hipomineralização molar incisivo, muita incidência também de hipoplasias, de esmalte. Eu preciso remineralizar essas regiões, né? Deixá-las o mais resistente possível, porque a gente sabe que tem uma dificuldade de diagnóstico muito grande. Então, a gente tem um campo muito grande. E se a gente olha para as nossas crianças menores ainda, abaixo de 6 anos, o risco de toxicidade é muito alto, se não for um verniz de flúor aplicado em quantidade, né, pequena, controlada, com sugador, etc. Por quê? Porque esse paciente, ele está engolindo o que tiver. Então, imagina que se eu coloco uma moldeira de flúor na criança com menos de 6 anos. Não tem nem indicação, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado quando ele é menorzinho e eu tenho que controlar. E vamos e convenhamos. Eu sou dentista e o Edu também. Você é dentista e o Edu também. É fácil escovar dente de neném? Não. É possível. Quando eu sabia, a Lelê vira um gremlin quando eu vou escovar o dente dela. Então, a minha bebê de 1 ano e 3 meses, eu tenho que ficar de olho, porque se ela tiver qualquer risco de cárie, eu tenho que prevenir. E aí eu vou dar o exemplo da mãe aqui que já tem adolescente. 15 anos com aparelho. Hoje ela 15 anos já tá tudo ok, mas com os seus 12 anos… Desafiador demais. Isabel não escovava o dente. Escovou o dente, eu ia com a lanterna do celular e olhava, falei assim, deixa eu ver à noite, cheio, com bracket, com biofilme, com placa. Aí eu falava, Bel, precisa escovar. Quando eu começo a ver, né, que por mais que aí a gente vai, ajuda e fala e insiste, né, mas a gente começa a ver mancha branca. Nossa, para tudo. Agora, pro consultório, dia seguinte, aplicação tópica de fluoreto eu tenho que fazer. Vamos colocar um Clean pro 5.000? Vamos colocar. Para ela escovar uma vez à noite, uma concentração maior de fluoreto no creme dental. Vamos acompanhar 2, 3 meses. Então, olha como é importante, né? Então, de todas as idades, todas as fases. Então, paciente em tratamento ortodôntico é mais uma indicação. E a gente tem que estar muito atento. Não é o seu caso, graças a Deus, mas a idade da Bel é a idade que… Normalmente agora eles estão começando a usar vape, essas coisas assim. E muitos adultos falam, mas eu nunca tive cárie, não vou ter agora. Vai. Então, assim, se não cuidar, vai. É o 200 cafezinhos por dia, é o chicletinho que você ama. São 200 coisas diferentes que a gente faz. Que, não, é só aquele brigadeiro depois do almoço. Mas é todo dia. É a pipoca quando você vai buscar seu filho lá na frente. Não, adulto não tem cárie. Não tem mesmo. Será que não tem região proximal? Porque não sabe limpar. A grande parte não sabe. Então, assim, eu não consigo enxergar uma idade que não precisaria. O bebê precisa, desde o primeiro dentinho, aí depois a criança precisa, depois o adolescente, a Ana comentou, precisa, depois a fase adulta. A gente também precisa e chega na idade também. Quando a gente tá na terceira idade, eu também preciso. Então, o Floreta, pra mim, ele tá em todas as fases. E eu vou ver quem precisa, quando precisa. Mas que precisar, precisa. Ainda vou acrescentar dois grupos que eu trabalho bastante, que é o paciente com hipersensibilidade dentinária. Então, que ele já vem com exposição de dentina, ou às vezes, né, com esmalte mais fininho, mais vulnerável. Então, hoje, fazendo parte de um protocolo, todo mundo sabe, eu uso muito laser, gosto de associar laser com alguma coisa que possa obliterar, e o fluoreto, ele vai obliterar. Então, a gente consegue, né, manter o paciente bem. E o paciente oncológico, que é o paciente que também, muitas vezes, um paciente que faz tratamento de cabeça e pescoço, né, de algum câncer de cabeça e pescoço, que faz radioterapia de cabeça e pescoço, ele vai ter uma queda muito expressiva ali na saliva. E aí, com isso, o índice de cárie sobe demais, mesmo pacientes que tenham uma boa higienização, né? E eles passam muitas vezes a ter uma série de outras alterações que vão impedindo ele, vão diminuindo a frequência de escovações ou a efetividade. E aí, com isso, a gente consegue dar uma força a mais para o seu paciente e mostrar para ele, trazer ele mais próximo. Olha, você precisa vir ao consultório, porque eu vou fazer aplicações tópicas de um verniz fluoretado que vai te ajudar bastante. Isso tem ajudado muito os pacientes, tá? Então, a gente pega até o paciente que não tinha ainda uma rotina boa, que tinha uma cavidade oral meio colapsada ali, né? Para ele ter cárie induzida por radiação, é 1 minuto. Então, a gente mais uma aplicação importante aí. A gente vê, então, que é um produto que tem uma ampla indicação, né? Então, vai ser indicado para prevenção de cárie, para tratamento de lesões cariosas já iniciais e hipersensibilidade dentinária, né? Então, e aí em qualquer faixa etária. Sim.
E o que os dentistas, eles gostam e nos perguntam muito é protocolo, né? E aí, como é que você faz? Como que eu uso? Quando que eu chamo o paciente? A gente sabe que não existe um consenso na literatura para um protocolo para lesão cariosa, por exemplo, com como aplicar, com que frequência aplicar, né? Existem sugestões ali, muitas filosofias, de acordo com as escolas, os professores, mas não existe exatamente um consenso. Mas vai ser também o clínico, né? Você acompanhar aquele paciente, você entender como ele está e aí saber como indicar. E aí essa é a minha próxima pergunta para vocês. Pensando num protocolo de paciente que tem ou está no alto risco ou tem já uma lesão de mancha branca instalada. Como que é o protocolo que vocês costumam utilizar ali para esse paciente? De retorno, de aplicação? Como que esse produto entraria dentro de um protocolo aí para vocês? Bom, vamos lá. Primeiro, a individualização é super importante, né? Então, para cada paciente, a gente vai conhecer muito o estilo de vida, os hábitos desse paciente, a escovação, a forma dele, né? O modo de viver dele, e a gente vai adequar. Então, muitas vezes, eu preciso desse paciente 3 em 3 meses no meu consultório. Às vezes, eu preciso ele de 6 em 6 meses. Esse paciente, 1 ano, que tá tudo bem, né? Mas agora, esse paciente que vem com uma mancha branca, é um sinal vermelho. Para mim, já fez isso. Falou, agora é a hora da gente cuidar desse paciente. Porque se a gente perde ele aqui, depois ele entrou na espiral da morte, né? Porque depois alguém vai abrir, e alguém que vai abrir, que depois vai abrir de novo, e vai abrir, e aí já foi, né? Às vezes você pega um paciente, às vezes, muito jovem. Então, você pegar a Isabel, que estava com uma lesão de mancha branca mínima, mas para mim já saltou os olhos. Eu falei, Eduardo, a gente podia chorar já, né? Como pais, né? Falei, parece que é um fracasso. E não, isso pode acontecer, isso é normal, né? Então, vamos tentar remineralizar. Então, é chamar o paciente. Protocolo, primeiro, claro, é a profilaxia. É você fazer a aplicação de um produto dentro de uma superfície livre de biofilme. Então, isso é muito importante. Isolamento relativo, não ter contato com água, saliva, né? Possível sangramento de alguma coisa que não vai ter, claro, mas você tá num campo bem limpo e seco para fazer a aplicação, né? E isolamento relativo, sempre com o sugador, como disse a Kel. E aí, depois você fazer a aplicação. A aplicação, ela é muito prática, ela é muito simples. Então, a gente fala, o dentista quer o protocolo de como usar um Clean Proclear. Ele vai, muitas vezes, falar, nossa, é só isso? É simples mesmo? É simples. Eu falo, a tecnologia hoje, ela esconde cada vez mais, a gente está com equipamentos cada vez menores em tudo, porque a tecnologia, ela está fazendo isso, ó. Ela está diminuindo. Isso é muito legal da gente ver. Então, é você utilizar uma embalagem, né, que é o Pronto Air Pop, que você aperta rapidamente, você já tem o pincel pronto, e você está no ambiente seco, controlado, e faz a aplicação, é a aplicação tópica, e o paciente já está preparado. Então, assim, é só você espalhar muito bem pela superfície que você quer trabalhar e o paciente, ele está liberado. E nesse momento eu falo que eu estou fazendo a aplicação, eu já estou comunicando ao meu paciente, olha, estou fazendo a aplicação tópica, papapá, e a gente já está explicando o que é, toda essa comunicação que nós já falamos. E aí, o paciente está pronto. Olha como é simples, seguro, é tranquilo, né? E não demanda tanto tecnicamente nosso. Exige muito mais da gente fazer o diagnóstico para colocar aquele produto. E quando a gente começa a enxergar todos os nossos pacientes, a gente vê o quanto que Clean Proclear pode entrar no dia a dia. Não é possível que um paciente não tenha uma mancha branca, não é possível que o paciente não tenha algo para remineralizar, ou mesmo uma hipersensibilidade. Sou suspeita, eu acho paciente com hipersensibilidade todo momento. Hipersensibilidade está ali. Crianças com HMI. Né? Ou mesmo nesse paciente que a gente, né, eu e Eduardo lidamos todos os dias, que é o paciente oncológico, que precisa fazer nas cervicais em todos os dentes. E a gente vai fazer na cervical em todos os dentes e mostrar para esse paciente. Então, olha como o protocolo, ele é simples e rápido e fácil. E aí, quanto tempo o paciente precisa voltar? Essa é uma pergunta muito comum. Depende do estilo de vida. É um paciente que não vai mudar, é um paciente que ainda está em tratamento oncológico. E aquele dano, aquela glândula salivar, ou mesmo, o paciente está tomando um ansiolítico, gente. Vamos pensar, hoje tem muitos pacientes hoje com polifarmácia, como você também falou, Kel. Mas é um paciente que vai reduzir bastante a saliva. E aí, a gente vai chamar ele mais frequente. Isso. Então, dentro de 3 meses, eu chamo meu paciente. É um paciente que não colabora. 1 mês. Chama o paciente novamente, mas conscientize ele. Fala, eu não posso deixar você. Sou eu e você juntos a favor da sua saúde. E eu tô aqui para te ajudar. Então, você venha no mês que vem. O paciente vem, né? Se ele confiar em você e fizer todo esse processo de primeira consulta, explicação, e
paciente volta para você. Volta. E isso é muito gostoso da gente ver. Daí isso eu lembro do Leandro, né? Quando ele fala, a gente vai chegar ao paciente, às vezes eu dou pergunta, o que você fez hoje? Não fiz nada, só conversei com ele. Puxa, você não fez nada, mas você conversou e tá tudo bem. Porque aquela aplicação tópica de fluoreto que você fez, tá tudo bem, mas não precisa novamente hoje. Ou não, de repente eu preciso fazer hoje novamente. Mas é a hora da gente individualizar. Eu acho assim, eu acho que o dentista procura muito, parece que pronto, né? Um protocolo anotadinho para ele anotar, né? E se eu pudesse fazer quase que uma receita de bolo, colocando em uma lista, né? Isso que a Ana comentou e o que a gente faz no dia a dia, a gente começa um procedimento desse passando um hidratante labial no paciente, colocando um afastador que consiga afastar lábios e bochechas. Depois que a gente consegue fazer isso, a gente faz uma profilaxia. Eu gosto de corar o paciente antes. Então, eu coro a placa para enxergar onde está legal, onde não está, fotografo para ele ver. Que é importante ele saber onde tá, onde não tá. Entra naquilo que a gente conversou de ensinar, né? Exato. Educar. Aí eu paro e vou escovar junto com ele, mostrar onde tem que melhorar, dar outras ferramentas. Você precisa de uma escova interdental, de um monitufo, o que precisar. Depois que a gente deu toda essa orientação, aí a gente tem preferência pessoal mesmo do uso do Cleanpro Profi Powder, que a gente faz a profilaxia com glicina, porque ela é muito mais efetiva em regiões de muito mais difícil acesso. E depois que eu tenho certeza que tá tudo limpo, aí a gente passa pro Cleanpro Clear mesmo, que nem a Ana falou. Então é bem parecido com isso. Se eu pudesse dar um passo a passo, assim, você pegou a caneta, você arrasou, tá? Já anota, porque é bem esse passo a passo mesmo. E não é muito diferente de um paciente pro outro. Agora, se ele já tem uma lesão ativa, se ele não tem lesões e ele tá, sei lá, um alto risco ou uma necessidade pela hipossalivação ou o que for, é basicamente isso. Se ele tem um risco um pouco aumentado, porque já tá com uma lesão ativa e etc., apesar da gente não ter esses protocolos escritos, né, na literatura, é interessante você remineralizar aquela lesão. Então, eu faço aplicações semanais desse flúor até que eu consiga a remineralização. E para isso, eu faço fotografia antes. Eu fotografo ela antes, aí aplico o Cleanpro. Na semana seguinte, ele volta. Faço de novo a mesma profilaxia com o mesmo flúor e faço isso até a lesão perder esse aspecto opaco e passar a ter brilho. Uma vez que ela tiver com uma mancha branca inativa, aí tudo bem. Agora a gente não tem essa lesão ativa mais, o paciente segue a vida normal e ele volta com um retorno mais longo. Mas enquanto ela está ativa, ele vem semanal no consultório para fazer isso. E isso vira um protocolo clínico nosso, por quê? Porque eu dou segurança para o meu paciente que ele está sendo observado enquanto a unha encravada não melhora e que eu não estou cortando o dedo. Então, pra gente funciona assim. Ah, mas poxa, ele vai vir 4 semanas seguidas no seu consultório, 3, 2? Depende de que estágio ele está. Depende muito da higiene oral que ele vai executar naquela região. E se precisar, eu coro de novo. Tá conseguindo higienizar mesmo? Criança, principalmente. Deixa eu ver. Não tá higienizando, porque com 48 horas de acúmulo de biofilme, a gente já consegue ver com o corante. Então, isso tudo é muito importante, né? Então, a gente olhar para um passo a passo desse que a gente pega por todos os lados e enxerga a evolução da lesão e como ela passou de uma lesão ativa para uma inativa, e o paciente enxergar isso e saber que no final ele conseguiu sozinho, é fenomenal. Então acho que entra naquilo, né? Não existe uma receita. Não. Mas a gente precisa entender aquele paciente, entrar em tudo aquilo que a gente comentou sobre conscientizar, educar, Isso. mas entender aquele paciente, né? Como que é a rotina dele, o que ele tá fazendo, qual é a medicação que ele usa, Sim. ele tá motivado para higienizar, ele tá junto com a gente naquela, né? Você tá ali as 4 semanas com ele, ou você tá chamando ele a cada mês, ele tá motivado ou não? Porque se ele não tiver, também não é a aplicação tópica de flúor no consultório que vai resolver. Não é sozinho o uso do fluoreto que vai resolver. A gente sabe que a doença cárie, ela é multifatorial, né? Então, não vai ser aquilo sozinho que vai resolver. Então, é o nosso papel entender como que a gente consegue engajar. Né? Hoje a gente tá promotores de saúde, né? Somos promotores de saúde. E esse intervalo mais curto, que nem a Ana falou, às vezes são 3 meses, às vezes é 1 mês, às vezes é uma semana. Por que a gente tem que fazer isso? Pensa se você tá fazendo uma dieta, aí você tem todo final de semana uma festinha pra isso, você quer comer 2 brigadeiros em cada uma. Mas você tem nutricionista na terça. Aí você fala, não vou comer. Então o paciente, ele tem você na semana que vem, ele vai escovar melhor. Ele fica mais preocupado em te entregar o resultado, ele sabe que você vai olhar de novo. Então, quando o paciente tem uma consulta de retorno marcada, faz muita diferença. O paciente não sai da nossa clínica sem retorno, eu tenho certeza que da sua também não. Qualquer tratamento que ele faça, você volta daqui a 6 meses. Mas e se ele sumir? Aí já é com ele.
Eu expliquei para ele que ele precisava de manutenção daqui a X tempo, pra gente ver como está. E se Deus quiser, só uma conversa, que nem a Ana falou. Mas se precisar, aí a gente já intervém, seja com flúor, seja com o que for. O dentista precisa começar a achar normal também. Entra na nossa conversa sobre sermos muito mecanicistas, né? O formado para ser muito operador ali, que chamar o paciente só para conversar e só para olhar, tá tudo bem. Né? Tudo bem. Faz parte. Entra nessa educação de como fazer a prevenção. É chamar para olhar, né? E ver se tá tudo bem ou não. E aí, agora entrando um pouquinho na outra indicação que a gente tem pro Clean Pro Clear, que é para hipersensibilidade dentinária. A gente sabe que a população tá mudando, né? Vocês já comentaram, a população está envelhecendo com saúde, com os dentes em boca. Isso graças à fluoretação das águas, a tudo que veio do passado, né? As novas tecnologias, o avanço da odontologia adesiva, tudo isso permitiu com que a gente chegasse em como a gente está hoje. Mas também está mudando, os hábitos estão mudando. E a população está mais ansiosa também, né? Cada vez mais jovem, mais ansioso, enfim. Tudo isso afeta a saúde no geral e a saúde da boca também. E aí a gente entra numa outra conversa, que são as lesões não cariosas. Até aqui a gente falou das lesões cariosas, mas tem as lesões não cariosas. E aí a lesão não cariosa, ela está sempre associada com uma hipersensibilidade dentinária, Cissa? Não, nem sempre, né? A gente vai ver o paciente que chega ao consultório já por conta de dor. E ele já passou por um processo, né? Então, ele já teve uma perda ali acelerada de esmalte, dentina, e ele já chega com uma exposição de dentinária e chega com dor, porque ele tomou alguma coisa gelada e tal. Mas sim, estamos vivendo com mais dentes na boca, talvez com mais conscientização para a doença cárie, mas menos para a doença não cariosa. E para mim, a gente falou sobre ansiedade, na verdade, a gente acho que sempre caminhou com a ansiedade, mas acho que a gente tem um conteúdo ali importante que é o ácido, né? Então, hoje a gente vê não só o paciente com muito mais refluxo, a alimentação muito mais ácida, né? Muito mais cheia de conservantes, a gente tem muito mais corrosão. Então, que eu acho o ácido ali, ele é super importante, né? E ele vai comandar ali todos os outros processos também, como, né, a atrição é um deles. Então, a gente está vendo, sim, um número muito grande de pacientes, né, que falam hoje, trabalhos lá de 2019 já mostravam uma prevalência de quase 4 entre 10 pacientes ter uma lesão. É bastante, é alto. E ainda mais com a pandemia, nós passamos aí por uma transformação, né, uma mudança muito grande de estilo de vida das pessoas, mais ansiedade, mais ácido, mais tudo. Eu acredito que hoje, pegando novos trabalhos, a gente vai ter uma prevalência ainda muito maior. Mas é um paciente que chega para nós com dor. E é um paciente que é bem desafiador. Porque quando fala, é só uma dorzinha, passa rápido. Não, é uma dor que diminui bastante a qualidade de vida do paciente. Então, que ele fala, eu vou passar a não tomar aquela cervejinha gelada no final do dia no happy hour com o pessoal do trabalho. Não posso tomar aquele sorvete porque me dói. Então, isso traz algumas consequências, sim, para o paciente, né? E fora isso, e a gente também está lidando ali com um processo, né, não só de dor, mas também de perda de tecido. Ou seja, então naqueles casos em que eu não preciso restaurar, em que eu tenho perdas menores do que 1 milímetro, mas eu tenho exposição dentinária, eu tenho um esmalte mais fragilizado, o flúor ele vai entrar aqui com uma forma bem interessante, né? Eu gosto muito de associar, como eu falei, eu trabalho com protocolo associativo desde 2009, na faculdade, é a minha linha de pesquisa principal. O meu grupo de pesquisa é o GPEC-HD, que é Grupo de Pesquisa, Ensino e Clínica em Hipersensibilidade Dentinária, né? Não é só hipersensibilidade que a gente trabalha, mas é o nosso foco principal e a gente tem feito um protocolo que eu associo laser de baixa potência e depois, que é a parte neural, depois eu venho para trabalhar com algo obliterador. Posso usar um laser de alta potência, como eu posso também utilizar produtos à base de glutaraldeído e combino com verniz fluoretado. Então, nesse processo todo, a gente consegue ver, não só nas nossas pesquisas, mas na clínica também, o quanto a gente consegue de longevidade e tem sido bem interessante. Então, a gente, pelo menos, ao longo de 6 meses, consegue manter esse paciente aí tranquilo. É claro que tudo que a gente está conversando sobre conscientização, educação do nosso paciente, porque hipersensibilidade é algo que acontece na boca do nosso paciente decorrente muito do estilo de vida dele. Muito. Quando eu vou ensinar sobre uma cárie para o paciente, falar, olha, você tem uma lesão de cárie, ensinar a escovar, controlar o biofilme, dieta. Mas eu consigo muitas vezes controlar isso. Agora, do paciente, mudar estilo de vida
Não é algo tão simples, tão rápido, tão fácil. Controlar a dor ali também nem sempre é tão simples, mas é possível. E a gente tem que fazer isso mais uma vez como promotor de saúde. A gente traz a prevenção aqui de novo. Hoje eu estou trabalhando com, a Kelsey falou sobre famílias, né, que a gente acaba atendendo, trazer a família e falar, olha, o que você está colocando na lancheira da sua criança que tem 3 anos, tem 4 anos, que está indo para a escolinha? O que você está colocando ali? Ah, é o suco de uva orgânico. Não, porque tem que ser. É super ácido. Então, a gente está falando da frequência. Quantas vezes aquela criança vai pegar o canudinho e vai colocar na boca dela? Vão ser várias vezes, né? O adulto, a gente está falando tanto de saliva, o quanto a saliva é importante a gente avaliar, o quanto a gente está diminuindo tanto por conta de medicação, estresse, por várias questões, por esporte, às vezes até por muita atividade física. A gente tem mais desidratação, a gente consegue ver que talvez o suquinho ali não é o mais interessante. Né? Então, olha como a gente precisa. Saudáveis também, né? Os shots de limão de manhã, a água gaseificada artificialmente, né? Que parece que água com gás é tudo igual, não é, né? Então, é um ácido que é colocado naquela água. Então, a gente tem que entender que não tem condição. Quando você pega uma água gaseificada artificialmente, que é o mais comum dos meus pacientes, que me dá desespero, pacientes de 40 anos com perdas, assim, com corrosão enormes. E eu fico triste, eu fico pensando, Ana, para corrosão, o flúor é interessante também? Ele é interessante, claro, ele é interessante. Ele vai não só criar uma obliteração, né, nos túbulos dentinários, essa obliteração aqui. E aí, quando a gente tem uma entrega de um flúor solúvel que vai numa quantidade 100% do que ele está prometendo, isso traz pra gente uma certa tranquilidade, porque isso vai selar túbulo dentinário. E esse é um trabalho que agora eu vou começar a fazer, né, de começar a observar o quanto o clímpro ele vai ficar dentro do túbulo dentinário e ele sela, ele forma uma rede protetora que está combinado com o neural, que nós já utilizamos um laser de baixa, com as duas frentes do que está causando e levando à hipersensibilidade. Olha que legal. Então, você poder combinar. Para proteção do esmalte para corrosão, ele também seria interessante? Muito, com certeza. Então, ele cria, na verdade, uma barreira ali, né? O fluoreto de cálcio que vai ser formado ali, a gente tem uma... Gente... que é coisa melhor, né? De você... Então, você pegar uma criança ou um adolescente, ou seja, um adulto também, mas que tenha um começo de uma perda, que você consegue já observar que ele já está começando, você vai conscientizá-lo, mas se puder fazer aplicações tópicas, você já consegue frear esse movimento. Olha que legal, né? E quais são os principais desafios que você vê hoje aí para hipersensibilidade, né? Como fazer o diagnóstico? A gente sabe que é muito complexo, né? Para nós dentistas, Bia, acho que é fazer diagnóstico, realmente, mas é assim, a chave do sucesso para mim é você sentar com o seu paciente, sentar aqui, ó, cara a cara e falar, vamos lá, vamos tentar te organizar. Porque isso não é um papel que muitas vezes é dado ao dentista, é dado ao médico, né? De falar, olha, antes do seu exercício físico, você tem que beber bastante água, não tomar o isotônico, que isso pode ser ruim para você, né? Olha o creme dental que você está usando, de repente é um creme dental de alta abrasividade, vamos tirar. Então, olha, tem muitas coisas, né? Muitas particularidades ali que você tem que sentar com o seu paciente. Mas eu trato todo paciente como se ele fosse potencialmente paciente com cárie, paciente com lesão não cariosa, porque eu posso estar fazendo prevenção nele. E essa informação vai para a família dele. Ou ele vai para o trabalho, ele chega no trabalho e fala, nossa, acabei de vir de um dentista que me falou sobre alimentação. E me falou sobre sono, sobre saliva, sobre a medicação que eu estou tomando que está influenciando a minha cavidade oral. Né? E olha que interessante. E o mesmo paciente, ele muda ao longo da vida, né? Isso aconteceu muito na época da pandemia com a gente, que eu tinha vários pacientes que nunca tinham tido lesões de cárie, não tinha hipersensibilidade dentinária, nada disso. E depois da pandemia, eles voltaram com milhares de questões. Ter, né? E aí eu olhei e falei, mas o que aconteceu? Eu entrei em depressão, meu pai adoeceu, meu não sei quem morreu. Então, a pessoa passou por vários períodos de estresse, ou de depressão, ou do que for, e ela mudou. Então, a gente muda ao longo da vida. A gente não pode taxar um paciente, ele é um alto risco, esse é um baixo, e para sempre será assim. Ele oscila muito. E aí, a gente ainda vê com... você falou de vape, você falou... Aí, depois tem Mounjaro, Ozempic, tem todas essas... e crianças com muitas medicações para déficit de atenção, né? Que traz uma hipossalivação também. Então, a gente tem hoje esse papel muito importante, né? É desafiador. Mesmo você falou, qual que é o desafio? É muito desafiador. Mas
não tem muito segredo. Eu falo que eu adoro montar quebra-cabeças, adoro. Monto com as meninas, com o Edu. E é exatamente isso que a gente tem que fazer com o nosso paciente. É você ter uma ficha de anamnese muito completa que você vai conseguir destrinchar todas as informações do paciente. Nem sempre numa primeira consulta, às vezes, você vai ter toda essa informação. Mas como você falou, chamando esse paciente periodicamente, ele volta e ele fala, nossa, eu esqueci de te falar que eu faço isso, eu faço aquilo. Ele começa a trazer para você. Você passa a ser parte de um processo de saúde dele. Não é só o médico. E ele passa a entender que o dentista também pode fazer parte. Quando a pessoa entende que muitas coisas que ele está vivendo fora né, que ele acha que no dentista é escovar os dentes, a pasta de dente, o fio dental, acabou. Não, né? É muito mais do que isso. É a saúde dele inteira que está sendo refletida na cavidade oral. Então, olha o nosso papel, olha a importância dos cirurgiões dentistas nesse momento. E quando a gente tem um produto que pode ajudar muito, gente, a gente está completo. A gente só precisa negligenciar, né? negligenciar. A gente só precisa se organizar para fazer tudo isso, todo esse percurso, todo certinho. E, como eu falei, o final é saúde. E como seria, assim, um protocolo? Se você comentou que você gosta já trabalha bastante tempo com protocolo associativo, né? Aham. Mas pensando para o clínico, quer entender um pouquinho mais, como que seria esse Vamos lá. protocolo associativo? Tá, então eu tiro, na verdade, qualquer tipo de creme dental dessensibilizante, para que eu tenha a ideia realmente do que eu tô fazendo ali, tem um resultado, é o resultado do que eu tô fazendo dentro do tratamento. consultório, isso. Então, primeiro laser de baixa potência, um laser de baixa, um protocolo de 1 joule, o que a gente usa 100 miliwatts, usualmente, né, dos equipamentos, 1 joule 10 segundos, um ponto na cervical, um ponto no fundo de sulco. Então, eu faço 3 sessões, muitas pessoas também questionam, nossa, mas 3 sessões? Precisa. E essas 3 sessões com intervalos ali de, no máximo, 3 dias. Eu faço segunda, quarta e sexta, segunda, quinta e na outra segunda, eu trago meu paciente para perto de mim. E eu vou falando para ele, e aí, tá tudo bem? Você tá ingerindo mais água? Você tá tomando mais água? Você tá mudando o seu shot da manhã matinal? Eu não tiro, tá? Isso é muito importante falar também. Não tiro o shot de limão dele, cheio de coisas. Por quê? Porque senão o paciente ele vai falar, ai não, nossa, a doutora Raquel, imagina, tirou isso meu, eu vou no outro. Tá me Então, restringindo muito, já Isso. começa a ficar mais Restringe resistente ao demais. tratamento. O que a gente faz? Olha, então pode fazer, faça, mas depois não vai escovar seu dente, você vai fazer um bochecho com água. Tudo bem? Ou então você espera um pouquinho, né? Eu faço um bochecho. Então a gente vai colocando ali no dia a dia do paciente. E você, nesse momento, você tem a oportunidade, então, de perguntar para o paciente se ele está fazendo tudo isso. Então, 3 sessões de laser de baixa. Para mim, o laser de baixa potência, a fotobiomodulação, é algo muito importante e a gente consegue realmente ir diretamente nas fibras nervosas. Então, é a parte neural. Pode utilizar logo depois um nitrato de potássio tópico também, pode colocar sempre com fio de afastamento. E aí, finalizou as 3 sessões de neural. Vai para o obliterador. Quem tem laser de alta, ok. Quem não tem, calma. Todo mundo fala, precisa ter um laser de alta? Não, não precisa. Quem tem laser de alta, seja um laser de Erbium, um laser de diodo, excelente, pode fazer também, porque eles vão fazer obliteração dos túbulos dentinários. O uso de um glutaraldeído também gosto bastante, gosto do Gluma, de utilizar, para que ele possa, né, permear todos aqueles túbulos dentinários. E, em seguida, eu preciso do flúor. Então, o flúor, para mim, ele eu falo que é a cereja do bolo, né? Ele finaliza aquele protocolo, porque ele faz não só a obliteração, como ele também faz o processo de remineralização ali da superfície. Então, o Clinper, ele vem lá no final. E olha que interessante você poder, por exemplo, colocar algo que não vai trazer uma experiência ruim para o seu paciente, ele sai muito bem. E aí, quando você joga o jatinho de ar ali, ele já fala, puxa, tô controlado, eu tô bem, né? Então, ele vai lá no final. Ótimo, Cissa. O papo tá muito bom. Eu tô adorando estar aqui conversando com vocês, mas a gente vai indo caminhando pro final do nosso episódio. Pra gente fechar aqui, a gente entendeu a tecnologia nova que a gente tem, que é o Clean Pro Clear. Vai ter a sua indicação para prevenção de cárie, para tratamento de lesões iniciais de cárie, hipersensibilidade dentinária. Produto que já tem todo o flúor solúvel, livre de colofone, para trazer uma experiência melhor para o paciente e um tempo de contato que ele precisa ali reduzido, que são apenas 15 minutos. Como que vocês veem, assim, só para a gente fechar
episódio, essa parte mais técnica do nosso episódio, como que vocês veem que essa tecnologia ela pode facilitar para o clínico ali, pensando nessas indicações, né? Qual que seria o benefício principal? Como que vocês veem essa grande vantagem do novo produto? Eu acho que o benefício principal, ele vem tanto do conforto na aplicação, quanto da velocidade de aplicação e da certeza que aquilo vai ser entregue na totalidade. Então, eu acho que ele dá várias garantias ao mesmo tempo. É um produto que não vai vencer na sua gaveta, né? Porque olha o tanto de pacientes que a gente pode usar, o que a gente discutiu aqui, né? Tanto de possibilidades, tanto nos protocolos de hipersensibilidade, quanto nos pacientes relacionados a lesões de cárie, etc., preventivos. Então, é algo que eu acho que não tem como não estar na sua gaveta e também não vai ser perdido. Porque é ruim a gente, como dentista, pensar, poxa, eu comprei tal produto, usei uma vez. Então, ele é um produto que saiu muito caro para você, né? O preço, ele tá relacionado ao quanto eu preciso daquilo e quanto eu consigo aplicar. Então, se eu vou conseguir aplicar em quase todos os meus pacientes, de acordo com a necessidade de cada um, com várias estratégias, ele é um produto que vale muito a pena pra gente. Então, eu acho que quando a gente olha para todos esses lados, é um produto que ele vem para enriquecer o nosso tratamento, agregar muito valor, dar conforto, dar segurança na aplicação e principalmente entregar um resultado por inteiro. Porque é o que me deixa triste, às vezes, tanto com os cremes dentais, mas também com vários outros produtos na odontologia que parece que entregam muito pouco, né? A gente fala muito disso quando a gente fala de enxaguatórios, etc. Que na propaganda matam 99% das bactérias e na vida real como é que é isso, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. E quando a gente tem um produto que faz o que ele promete, então é algo que a gente tem que colocar na nossa vida clínica. E ele é um produto que é para todo mundo, né? Então, eu acho que é algo que não tem como viver sem. Sinceramente, eu acho que a gente tem que voltar a olhar para o flúor como ele merece. Porque hoje em dia parece que ele ficou meio jogado de lado. Muita gente nem usa mais, fala, eu nem aplico no consultório, só em criança. E de onde saiu esse conhecimento, né? Olha o tanto de situações que a gente tem, o tanto de exemplos que a gente deu hoje, com a incidência que a gente tem de lesões não cariosas, de paciente com corrosão, de pacientes usando alinhadores. A gente tá falando muito de adulto, de adolescente, de vapes e de medicações. Então, assim, tem um público muito grande que tá sendo esquecido, abandonado, e que a gente tem que olhar para ele. Eu concordo com você, Kel. E assim, é um produto que tem que ter no seu arsenal ali, no meu kart, não pode faltar na primeira gaveta, porque é algo básico, é algo do necessário, né? Se a gente está falando da prevenção ser básico, a gente tem que pensar que eu preciso ter não só a minha comunicação, a minha educação, né, a forma com que eu vou conversar com esse paciente, acolher e mostrar para ele e trazer tudo isso, mas eu também tenho que estar aqui, ó, com os meus produtos, com tecnologia, com a possibilidade de fazer essa aplicação. Então, esse olhar que a gente precisa ter para o paciente de que não, eu vou falar para o dentista direto, não se arrependa de ter uma caixa de Clean Pro Clear, porque você vai usar. Né? Você vai usar, você vai achar muitas indicações aí no seu dia a dia, tenho certeza absoluta. Não é só na hipersensibilidade, é todo dia, todo paciente. Mas a gente vai começar a olhar aquele paciente que vai precisar de algo a mais. Que muitas vezes você fala, eu não vou pegar aquele flúor tópico que eu tenho, né? Aquele flúor acidulado ali, que… Não, deixa… Não mais. Agora a gente tem muito melhor, tem produtos melhores formulados, que vai ter uma… Como você disse, uma velocidade de entrega excelente, uma confiança na entrega do fluoreto solúvel ali, do flúor solúvel, e que vai te trazer resultado. Então, não tem por que você não ter hoje um Clean Pro Clear na sua gaveta, né? Tem que ter, com certeza. E com sabores, tá? Com sabores. Opções de sabor. Opções de sabores, porque o paciente adora essa experiência. Escolher. O que você comentou, né? De dar a opção para ele escolher, aí depois ele fica até, mas hoje eu queria experimentar aquele outro. E sabores super suaves, até para os pacientes que estão em tratamento oncológico, como você disse, ou que tem alguma questão ali com o sabor é bem suave, né? Para trazer esse conforto. Então, tudo muito pensado. Meninas, eu adorei estar aqui com vocês hoje, adorei esse nosso bate-papo. Pra gente finalizar o nosso episódio, a gente gosta de fazer uma brincadeira com algo fora da odontologia, né? Pra gente conversar. Como estamos numa mesa de mulheres aqui hoje, eu queria fazer uma pergunta fora da odontologia pra vocês que são mães, mulheres. Como que a gente consegue equilibrar todos os pratinhos da vida, né? Uma vida de mãe, de trabalho, carreira, marido, enfim, casa, tudo para resolver. Nesse dia a dia que a gente vive hoje, né? Como que vocês buscam esse equilíbrio? Deixa a Ana responder. Eu respondo, eu experiência de mãe, depois eu respondo. Mas sabe que hoje de manhã eu vi um story seu
né? E eu me identifiquei demais. Que é, agora com a Lelê, né? E ela é pequenininha ainda, mas eu ia falar isso pra você pessoalmente, vou aproveitar aqui, ó, no podcast. Você falou, ela tem 1 ano e 4 meses. As minhas já tem 13, 15. E eu continuo fazendo exatamente o que você colocou hoje. Falar, eu priorizo a Lelê, eu priorizo a minha família. Então, eu vou hoje cedo e eu volto no mesmo dia. Então, não tem mais aquela história, ai, nossa, eu vou 2 dias antes, fico mais... Não existe isso. Porque equilibrar esses pratinhos é você priorizar. É você organizar. Então, assim, organização é fundamental, né? Não tem jeito. Organização e priorizar. Então, assim, hoje não dá. Me convidaram para uma live às 7h30. Putz, 7h30 hoje eu não posso porque eu tenho o vôlei da Bia. Eu também tenho uma Bia, né? Pra me chamar de Mia, né, Bia? Eu falei, eu tenho o vôlei da Bia. Eu não posso. Então, não é você correr e falar, vou dar um jeito, tal. Tem algumas coisas que talvez sejam prioridade para você, você precisa fazer isso. Mas equilibrar os pratinhos para a mulher hoje é isso. É você estar bem organizada, você ter uma rede de apoio, né? Isso é muito importante. E você ter, né? E que nem sempre é possível essa rede de apoio, eu sei. Mas você ter essa prioridade de você querer estar com a sua família, né? Não tem coisa melhor nesse mundo, né? E eu acho que não só a família, né? A gente olhar pra gente também, né? Tanto que é importante. Isso foi dos aprendizados, assim, pós-maternidade. É você olhar e falar, poxa, eu preciso ter um tempo pra eu me cuidar, pra eu ir na academia, pra eu fazer uma terapia. Então, eu acho que equilibrar pratinhos é você estar com a mente em dia, com o corpo em dia, com o coração, né? A família em dia. E o trabalho, ele também faz parte. Ele não é o principal, ele não pode passar na frente. Ele alimenta, né? Ele alimenta. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, eu vejo várias vezes alguns dentistas mandarem mensagem no Instagram falando, eu não consigo comprar tal produto que você indicou porque é muito caro para minha condição financeira e tal. E eu paro e penso, poxa, mas o que será que você tem na sua gaveta que você não usa, né? Então, o que será que você está priorizando? Porque a gente prioriza em todos os lugares da nossa vida da mesma forma. Então, abre a sua gaveta, seja ela da vida, seja ela do consultório. Olha o que faz sentido e o que não faz, tá? Porque não faz sentido eu ter, por exemplo, e vou dar um exemplo bem cruel aqui, né? A gente ter 3 adesivos diferentes, 2 cimentos diferentes, 5 resinas diferentes, e eu não ter um flúor. Ou eu ter o flúor mais barato que tem na dental, e entregar a pior qualidade de prevenção. Então, assim, equilibrar tudo na vida. Equilibrar dentro do consultório, fora do consultório. Então, é muito isso, sabe? A gente olhar para todo o resto e ver o que faz sentido. E, principalmente, a gente olhar para o outro. É pensar como que eu gostaria que entregassem para mim isso. Em tudo que a gente faz, né? Então, a Ana, tudo que ela faz, ela tem muito cuidado, ela ela pensa, ela planeja. É isso que a gente quer, não é? Eu tenho que ser assim com o meu paciente também. Eu tenho que ser assim com a minha família também. Eu tenho que ser assim com, por exemplo, com aqui. A gente vai vir para cá, então eu vou parar, vou pensar no que é interessante entregar para o dentista, como que a gente pode falar, o que eu posso ajudar ele de verdade. Então, é priorizar tudo. E para a gente priorizar tudo, tem que ter organização. E tem que ter hora que vai falar, não dá. Hoje tem um vôlei da Bia. Tem que saber dizer não, né? Mas acho que é importante isso de estar bem com a gente também é muito... A gente só vai cuidar do outro quando a gente se cuida e está bem com a gente, né? Então, acho que isso é não é um segredo, mas é uma dica, né? Que eu daria do quanto a gente pode, sim, ser mãe, trabalhar, né? Fazer muitas coisas, fazer a diferença, poder influenciar as pessoas, né? Não só os dentistas, mas os nossos pacientes também. E olha que interessante, a gente fazer uma pergunta e essa vai ficar para o clínico para ele levar para casa, assim, na hora que ele for embora hoje. Quando foi que você, como dentista, aplicou pela última vez flúor em você? Olha, uma ótima pergunta. Você precisou por qual razão? Você indicaria isso para você? E para o seu filho, e para sua esposa, e para quem que seja. Então, assim, olha para isso, olha para sua família com os olhos que você olha para o seu paciente, sabe? Não é só o The Daughters Test, é mais do que isso. E para você? Você fez em você? Você faria em você? Você aplicaria em você o flúor mais barato que tá na gaveta, que tá quase vencido? Ou será que você queria um produto que vai te entregar tudo? Né? Então, a gente tem que parar para olhar, assim, para o nosso paciente como se ele fosse você. Perfeitas e inspiradoras, gente. Mulheres inspiradoras. Muito feliz de dividir esse momento com vocês. Obrigada. E ainda por fecharem, assim, né, com esse momento de reflexão aqui. Foi muito agradável estar aqui com vocês hoje. Obrigada mesmo. Eu convido vocês de casa a assistirem os nossos outros episódios, a nos seguirem nas redes sociais. Então, vocês vão encontrar esse episódio nas nossas redes, @Solvento Dental Brasil, e também no Spotify. Te vejo numa próxima. Obrigada, meninas. Obrigada. Obrigada.